Então vamos lá. Para fazer o Dual Boot, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos particionar o HD, criar uma outra partição para a gente poder instalar o Windows. Para isso a gente vai acessar o utilitário de disco. Vamos selecionar aqui a partição que a gente quer, certo? Então vamos selecionar no caso o disco. Vamos clicar aqui em partição. Ele vai mostrar para a gente que só tem uma partição. Nós vamos clicar aqui no botão de mais para adicionar uma segunda partição, certo? Aqui no macOS vocês podem diminuir o tamanho que vocês quiserem. Vou deixar aqui uma partição de 80 para o macOS. E o resto aqui eu vou deixar para o Windows. É muito, mas aqui é só para fins de teste mesmo, viu, pessoal? Aí vocês deixem de acordo. Se quer deixar metade, metade, fica de acordo. A minha intenção aqui é o seguinte: deixar uma partição para o macOS, uma partição para o Windows, e depois criar uma outra partição para a gente poder guardar os arquivos e acessar dos dois sistemas operacionais. Tanto do Windows quanto no macOS, a gente vai conseguir acessar os arquivos. Para isso, a gente vai criar essa outra partição depois e configurar ela como o formato exFAT, que ele consegue ser lido e gravado através dos dois sistemas operacionais. Então, a princípio, vamos aqui continuar. Vamos confirmar aqui em aplicar. Não, desculpa, vamos configurar aqui. Essa segunda partição pode dar um nome para ela, embora não vá fazer muita diferença, porque depois nós vamos apagar ela no instalador do Windows, certo? Vamos deixar aqui o formato como um macOS expandido mesmo, tá? Não vamos mudar não. Pronto, pessoal, ele finalizou aqui a divisão do disco, né? Criou duas partições para a gente. Então aqui tem uma partição do Windows que nós vamos utilizar ela para instalar o Windows posteriormente. O macOS e o Windows, certo? O próximo passo agora é a gente criar o instalador do Windows em outro pendrive. Então, para isso nós vamos precisar baixar uma ISO do Windows 10. A ISO é facilmente encontrada através do Google. Você digita aqui o Windows 10 ISO, vai aparecer vários sites que vocês podem fazer o download. Tem outros vídeos no YouTube ensinando também como fazer, então eu não vou abordar esse processo, certo? Feito o download da ISO, nós vamos utilizar o software chamado Rufus. O Rufus ele serve para criar o pendrive do Windows 10, certo? Eu não vou fazer esse processo porque é um processo muito simples, não tem nem muito que mostrar em vídeo para vocês, mas eu simulei aqui como utilizar ele. Lembrando que o Rufus, esse processo vocês têm que fazer numa máquina com Windows, certo? Ele não roda no OS 10 ou no macOS. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer no Rufus, marquei aqui com o número 1, né? Vocês vão clicar nesse botão e vão localizar a imagem do Windows 10 que vocês acabaram de baixar. Feito isso, vocês vão trocar aqui o tipo de partição para a partição GPT-UEFI. O sistema de arquivos, geralmente, ele já seleciona o FAT32. Vocês vão manter, porque é preciso ser nesse formato, senão não reconhece o UEFI. E aqui vocês vão dar um nome para o pendrive. Eu sempre uso aqui o Windows 10. Essa parte a gente não vai mexer em nada e vai iniciar o processo de criação do pendrive. Aqui eu estou usando uma ISO de 64 bits, da build 14393, que é a versão de aniversário do Windows. Então, feito isso, vocês iniciam o processo e vai finalizar o pendrive no final. Certo? Então aqui eu já estou com o meu pendrive espetado na máquina, certo? Eu vou reiniciar ela para a gente poder fazer a instalação do Windows.
Eu vou entrar no menu de boot, pressionar a tecla F12. Aqui eu vou selecionar o meu pendrive, que está o instalador do Windows 10, sempre selecionando o pendrive que está marcado com a opção UEFI. Não vai selecionar o pendrive que não tem essa opção, senão não vai funcionar a instalação. Aqui ele vai iniciar o instalador do Windows 10. Vamos iniciar aqui a instalação, clicar em avançar, instalar agora. Aqui nós não vamos digitar uma chave, vamos clicar aqui em não tem uma chave do produto, depois vocês ativem o Windows na hora que ele estiver instalado. Escolher aqui a versão Windows 10 Pro. Vamos aceitar o termo. E aqui nós vamos escolher a opção personalizada, instalar apenas o Windows avançado. Pois é, pessoal, aqui nós temos as partições do nosso disco, certo? Então nós temos aqui a partição FI, a partição onde está o macOS, certo? Essa outra partição que ele cria automaticamente. E a quarta partição onde nós vamos instalar o Windows, que é a partição que a gente criou lá no macOS, certo? Então aqui nós vamos excluir essa partição. Vamos clicar novamente nela e clicar em novo. Ele vai recriar a partição no formato que o Windows entende. Aqui ele cria outras partições menores, aqui 16 MB, mas a gente ignora ela. A gente vai selecionar a partição do tamanho que a gente criou lá no macOS. Feito isso, só avançar. E aqui ele vai começar o processo de instalação do Windows. Eu retomo assim que retornar a instalação. O Windows já está terminando de ser instalado na máquina. Finalizada a instalação, ele vai reiniciar o computador. Então aqui ele vai reiniciar o computador. E a gente vai deixar ele reiniciar automaticamente para continuar a finalizar a instalação. Então aqui ele já fez a configuração inicial. Nós vamos terminar de instalar. Eu vou instalar aqui rapidinho, só para a gente... Aqui vocês configuram de acordo com como vocês acharem melhor. Eu vou desativar as opções todas aqui, que eu não gosto de mandar os dados para a Microsoft, ativar a atualização, assim, eu desmarco tudo. Aqui eu vou criar uma conta local aqui. Deixar sem senha mesmo. Não vou habilitar a Cortana não. Agora que ele vai carregar mais um. Finalizando os processos aqui, já vai carregar o Windows pra gente. Então aqui ele terminou de instalar o Windows, já carregou. Eu vou aqui só desativar a placa de rede, senão ele vai começar a baixar um monte de atualização, é um saco isso. Então beleza, pessoal, a gente está com o macOS e o Windows instalado na máquina. Vou abrir aqui o pendrive. Coloquei aqui, eu abri o roteiro que eu fiz para vocês, né?
Então, nós terminamos aqui a instalação do sistema, né? Agora seria a parte de pós-instalação do Windows. O que teria que fazer? Vocês vão ter que instalar os drivers do Windows, né? A sua placa de vídeo, de placa de som e etc, né? Se for necessário, né? Se o Windows reconhecer tudo, não precisa. Aqui na minha máquina eu preciso instalar placa de vídeo, né? Que é a placa da NVIDIA. Preciso instalar a placa de rede e outras coisas. Feito isso, instala todos os drivers, reinicia o computador novamente. Uma coisa aqui, pessoal, quando a gente faz o dual boot entre o macOS e o Windows, o relógio ele fica desconfigurado, certo? O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma configuração aqui para ajustar o relógio nos dois sistemas operacionais. Se a gente não fizer isso, a hora que a gente entrar no Mac, depois voltar no Windows, o horário do Windows vai estar errado, certo? Então a gente entra aqui no editor de registro do Windows, né? Vamos digitar aqui, vamos no executar e vou digitar regedit. Vou aceitar aqui. Aí vamos lá, ó. Iniciar, executar, regedit. Vamos navegar até essa chave aqui, né? Local machine, system, corrente Ctrl 7, Ctrl time zone information. Então vamos lá, local machine, system, corrente Ctrl 7, Ctrl time zone information. Feito isso, nós vamos criar uma nova chave do tipo TheWord 32 bits com o nome de Real Time Universal. Vou copiar aqui. E depois vamos alterar o valor da nova chave para o número 1. Vamos clicar com o botão direito, novo, TheWord 32 bits. Vou colocar o nome da chave sem as aspas, tá certo? Feito isso, vamos dar um duplo clique e digitar aqui o valor 1, certo? Confirma e reinicia a máquina novamente. Vocês vão notar que agora, mesmo nós estando com o macOS e o Windows instalado na máquina, toda vez que reinicia, ele sempre entra no Windows. Ele não dá a opção mais de você escolher se você quer entrar no macOS ou no Windows. A gente vai acertar isso agora, certo? O bootloader, Clover, ele está instalado, mas ele não está setado para ser carregado no início da máquina. Então aqui, como eu coloquei no roteiro, né, a última parte vai ser a gente fazer essa alteração na BIOS para poder setar o Clover Bootloader como sendo a primeira opção de boot nossa. Então vamos lá, vamos reiniciar e acessar a BIOS. No meu caso aqui eu pressiono Delete para poder acessar a BIOS. Nós vamos vir aqui nessa opção Boot Option número 1. Às vezes esse nome varia de acordo com cada placa-mãe, fabricante, né? No meu caso aqui é Gigabyte. Se vocês repararem, ele está setado para dar o boot no Windows Boot Manager. Certo? Nós vamos escolher aqui o nosso HD ou SSD onde está instalado todos os sistemas. No meu caso aqui é esse. Lembrando de escolher a opção UEFI. Feito isso, confirma com Enter e vamos salvar e sair. A máquina vai reiniciar de novo
E dessa vez ele vai carregar o Clover Bootloader. Isso. Com o Clover nós podemos escolher se a gente quer dar o boot no macOS ou na partição FI do Windows. Certo? Ele não aparece aqui o nome do Windows, mas é sempre essa partição aqui, ó. Boot Microsoft FI from FI. Então eu vou entrar primeiro aqui no macOS, a gente testar. Depois eu vou reiniciar e entrar no Windows 10. Então, acessou aqui o macOS. Vou informar aqui para vocês. macOS 10.12.3. Com aceleração gráfica. Monitor em 4K. Os discos, conheceu as memórias, tudo certinho, pronto para utilizar. Agora eu vou reiniciar e entrar no Windows 10. Vou selecionar aqui a opção Boot Microsoft FI from FI. E ele já está carregando o Windows 10 para a gente. Pronto, o Windows 10 carregado. Então, nós temos um sistema Hackintosh. Windows 10, versão 14.393. Então, nós temos aqui um Hackintosh com o macOS Sierra e o Windows 10 em Dual Boot. Então, dando andamento aqui à instalação, nessa parte do processo, nós já estamos com tudo instalado. Agora, um outro passo que também é opcional é o seguinte: vamos supor que eu queira compartilhar arquivos entre o Windows 10 e o macOS, que é geralmente como eu utilizo aqui na minha máquina. Você tem a seguinte opção: ou você instala um segundo HD e deixa esse HD apenas para arquivos, ou você cria uma nova partição no disco e deixa essa partição exclusivamente para arquivos. Eu vou ensinar como fazer essa segunda opção. Então, a gente vai ter um HD só, ou um SSD, que tem o macOS, o Windows e uma partição para a gente guardar os arquivos. Essa partição ela vai ser acessada tanto no macOS quanto no Windows. Eu vou ejetar aqui o pendrive que está no instalador. Certo? Então aqui a gente tem só a partição do Windows mesmo. Vamos vir aqui no menu iniciar, clicar com o botão direito, selecionar a opção gerenciamento de disco. Aqui ele carrega, então eu tenho o HD, eu tenho aqui a partição do macOS e a partição do Windows. Essa partição eu vou diminuir ela. Clicar com o botão direito, diminuir volume. Então aqui você vai digitar o tamanho que você quer diminuir dessa partição. Então eu vou diminuir ela aqui 796.000. Então eu vou deixar a partição do Windows com aproximadamente 80 GB e o resto eu vou deixar para a partição de arquivo. Então é isso que ele fez. Deixou aqui 78 GB para o Windows e o resto ficou como não alocado. Então vamos clicar com o botão direito, novo volume simples, vamos avançar, deixar o tamanho que a gente quer para essa partição, vou deixar o restante dela todo, atribuir uma letra, avançar, o tipo do arquivo que a gente vai mudar aqui, a gente vai escolher exFAT, para que essa partição ela seja lida e escrita tanto no macOS quanto no Windows. Que vocês dão o nome que vocês acharem melhor.
deixar aqui arquivos, vou avançar e concluir. Pronto, ele criou aqui pra gente a partição de arquivos no formato exFAT. Vou acessar aqui no Explorer. Então aqui está a partição de arquivos. Vamos criar aqui uma pasta. Então o nome dela é de Windows. Foi uma pasta que a gente criou no Windows. Agora eu vou reiniciar e entrar no macOS para a gente ver se a gente consegue gravar nessa mesma pasta também. Vamos acessar aqui o Finder. E aqui a gente já pode ver a partição de arquivos já apareceu no macOS. Essa aqui sem nome é a partição do Windows. E a partição de arquivo com a pasta Windows que a gente criou lá. Então vamos tentar criar uma pasta aqui no macOS. Certo? Então, criou com sucesso. Então essa partição a gente vai conseguir ler e gravar nos dois sistemas operacionais. Então é isso, pessoal. Aqui a gente finaliza o vídeo com o Hackintosh com o macOS Sierra instalado, Windows 10 instalado, um bootloader para a gente escolher qual sistema a gente quer dar o boot e uma partição para a gente guardar arquivos para estar utilizando esses arquivos tanto no Windows quanto no macOS. E se vocês gostaram aí dos vídeos, ajuda a gente aí clicando em curtir, compartilha para os amigos e até a próxima.